Torcedor, meu nome é Victor, você está no canal Tricolor em Ação. Galera, já vou começar o vídeo aqui, né, falando, pedindo mais uma vez desculpas para vocês por mais uma vez um cenário diferente, tá? Eu ainda tô me adaptando, tá? Tentando procurar um ambiente legal aqui para trazer para vocês um vídeo bacana, né? E aí, possivelmente pode ser que cada vídeo saia num lugar diferente até eu realmente ajeitar um lugarzinho pra gente fazer um vídeo bacana, beleza? Bom, galera, vamos falar um pouco, né, desse nosso time abençoado, porque a gente passou tanta raiva essa semana que, assim, fica até difícil a gente expressar alguma coisa, né? E aí, depois ainda daquela entrevista patética do nosso presidente, que, não vai largar o osso, né? A gente já falou isso aqui inúmeras vezes, que não vai largar o osso. É um cara que que tá querendo ficar aí no poder aí, né? Até o fim do seu mandato. Ele não tá preocupado com o São Paulo, nunca esteve, né? E é um cara que nunca soube assumir as suas responsabilidades, né? Apesar de todos os erros, ele nunca soube assumir suas responsabilidades. E aí, gente, o São Paulo, depois daquele jogo ridículo, né? Acho que pra mim, na minha opinião, o jogo mais humilhante que eu já vi, né? Desde que eu sou torcedor do São Paulo, desde que eu me entendo por gente. O São Paulo não tinha tido um desempenho ruim daquele jeito desde 2017, tá? Isso contando o Campeonato Brasileiro em si, né, que o São Paulo tomou 46 gols em 36 rodadas no ano de 2017, tá? Então, aí para você ver quanto tempo faz, né? 2017, o Leco, né, se eu não me engano, era o presidente do São Paulo, né? Quer dizer, era entre aspas, porque era outro que não aparecia para nada, né? Já não estava mais na mão dele, né? Só quem tomava conta era o Raí, e a gente sabe de tudo isso. Mas diante de todas as circunstâncias negativas, né, que eu já trouxe para vocês, já falei muitas vezes, né, o Leco não foi tão prejudicial para o São Paulo como está sendo o Casares, né? O Leco não está sendo tão prejudicial como está sendo o Casares. O que o Casares está fazendo com o São Paulo é muito pior. É muito pior. A destruição que ele está causando para o São Paulo é muito pior, né? É algo assim que é de deixar a gente, torcedor, revoltado, né? Tanto é que, falando em torcida, né, a torcida até fez um grafite lá em frente ao CT, né, da Barra Funda, para expressar a sua indignação, né? E assim, gente, quando a gente pede a saída do Casares, é do Casares e companhia. É o Casares, é o Rui Costa, é o Muricy, esse bando de incompetentes que lá estão. Não adianta nada, eu até esqueci de falar no último vídeo sobre a saída do Boca de Farofa, mas eu vou aproveitar para trazer aqui, né, a saída dele, né? Graças a Deus saiu ele, mais outros dois lá, né? Enfim, graças a Deus saíram, né? Mas não adianta só sair eles, né? Tinha que sair eles, tinha que sair o Rui Costa, tinha que sair o Muricy, essa aberração desse Milton Cruz, que eu vou explicar aqui um pouco por que eu não gosto desse cara, por que eu tenho não vou dizer ranço, mas é uma pessoa que não me desce, né? É um cara que pra mim não tem identificação nenhuma com São Paulo, um cara que não tem a cara de São Paulo em nada, sabe? Na verdade tem, né? A cara da derrota, a cara do fracasso, é a cara do Milton Cruz, né? É impressionante como sempre que o Milton Cruz está no São Paulo, acontece alguma coisa negativa ao extremo, né? Tanto só para lembrar algo assim que infelizmente eu não gostaria de ter que lembrar, mas é importante. Em 2015, né? Foi em 2015 ou foi 2016, se eu não me engano, o São Paulo era comandado pelo Milton Cruz e o São Paulo perdia de 6-1 para o Corinthians. 6-1 para o Corinthians, tá? Aquele jogo, né, ridículo que a gente não quer relembrar, não quer marcar na nossa história, né, mas que aconteceu, infelizmente aconteceu e precisa ser dito aqui, né, apesar de tudo, tá? Então, gente, fazia tempo que o São Paulo não tomava uma goleada como aquela que tomou, né? Fazia tempo mesmo, né? E
E assim, é impressionante como os adversários, quando eles têm oportunidade, eles vão e sem medo de errar, eles procuram ao máximo golear os seus adversários se tiver oportunidade de fazer gols e ir para cima, né? Coisa que o São Paulo nunca foi capaz, né? O São Paulo sempre pega os seus adversários, pode ter 2 a mais em campo, como já teve contra o Corinthians, né? Anos anteriores aí, né? Uma ligeira vantagem, o time se acomoda, o time acha que tá ganho e aí corre o risco até de perder uma partida, porque é um time covarde, um time frouxo, né? E eu trouxe aqui também, né, gente, sobre o Crespo, porque eu falei que eu queria que o Crespo pedisse demissão, né? Não por culpa dele, não por nada que ele tenha feito, porque como eu já disse, ele é o menor dos culpados. O Crespo é um pobre coitado, né? O Crespo é um pobre coitado no meio desses bandidos aí que estão aí saqueando São Paulo, né? Infelizmente, né? Sabe, o Crespo, sabe, ele tá tentando achar saídas, opções, né? Com o máximo que ele tem, cara. Ele tá tendo que promover jogadores que nunca tiveram oportunidade, né, para poder jogar, porque você vê, o Nicolas, cara, ele entrou no segundo tempo contra o Fluminense porque ele não sente confiança no Patrick. Para você ter uma ideia da noção, da visão que ele tem uma visão como nós torcedores temos, né? Porque a gente sabe que o Patrick não serve, que o Patrick é um jogador fraquíssimo, que o Patrick é um jogador limitadíssimo. Então ele optou por promover o Nicolas para entrar e não o Patrick. O São Paulo entrou no jogo contra o Fluminense sem lateral esquerdo, porque esse Patrick não passa confiança de nada. De nada, gente. Assim, é algo que chateia muito a gente, né? Porque a gente gostaria de, até pelo que fez na base, a gente gostaria que ele mostrasse mais, né? Como o caso do Mike, por exemplo, que, claro, vai oscilar, é novo, né? A gente sabe de toda essa questão, mas é um jogador que está em constante evolução e a gente nota isso a cada jogo, né? E não pode ser reserva pro Cedric, tá? Desculpa, Cris. Não faça mais essa cagada na sua vida. Nunca mais na sua vida você bote o Cedric para jogar, porque você vai estar cometendo o maior erro da sua vida, botar aquele horroroso daquele Cedric, né? Como também o Ferrarese, que é horroroso. Mas o Ferrarese não dá para... A gente não tem como dizer se o Ferrarese vai jogar ou não, porque nós não temos zagueiro, né? E aí, se ele for ter que jogar com 3 zagueiros, às vezes o Ferrarese vai ter que, infelizmente, receber a oportunidade. Contra o Fluminense, São Paulo não entrou com 3 zagueiros e não entrou com o lateral esquerdo também, né? Não tinha opção, né, gente? Não tinha opção, sabe? Ele não confia no Patrick, mas ele também já não ia pôr o Nicolas assim numa fria, já pra começar jogando, né? Então, é difícil, cara. Mas quando você sai com 20 e poucos minutos já 3-0, você é obrigado a mexer no time, né? E muita gente até comentou que ele poderia já ter mexido no time já no primeiro tempo, né? Eu até acho justo quem pensa dessa forma, né? E aí, gente, ainda sobre a crise financeira do São Paulo alcançou uma dívida de 912 milhões. Muita gente vai falar, mas o Corinthians tá pior. Mas o Corinthians isso, o Corinthians aquilo. Eu aposto que o Corinthians com mais de 1 bilhão de dívidas que deve ter. O Atlético Mineiro acho que também tem essa marca aí, né, de dívidas, mas o Corinthians eu acho que com essa marca aí de mais de 1 bilhão de dívidas aí, eu garanto que não estão com salário atrasado. E mesmo que tiver, meu amigo, ali tem uma torcida que cobra, uma torcida que pega no pé. Tá. E coisa que é do São Paulo, né? A gente não vê muito isso, né? É muita passação de pano, né? Muita passação de pano, né? Agora, tem gente que se diz presidente de torcida organizada, mas é outro que é covarde, que é frouxo, que não aparece pra nada, que não representa. Gente, eu já falei muitas vezes aqui, tem muita gente que pode não gostar da forma como que eu falo, mas eu não gosto de torcida organizada. Pra mim, a pior coisa que existe é a torcida organizada, né? Eu acho que a torcida organizada não representa clube nenhum, tá? Seja de qual time for, seja a Mancha Verde no Palmeiras, seja a Gaviões no Corinthians, sabe? Seja a torcida jovem no Santos, né? Enfim, qualquer uma, a Independente no São Paulo, seja qualquer torcida, não representa o clube, sabe? A torcida organizada não representa o clube em nada, muito pelo contrário, tá? Você vê aí o São Paulo, né?
que tem um presidente de torcida organizada que baba ovo do presidente, que acha que tá tudo mil maravilhas, né? Que finge que tá promovendo ali uma, como fala? Promovendo uma discussão, não. Mas ali juntar uma galera, né, para fazer nossa, fugiu a palavra, gente. Fugiu a palavra, mas eu acho que vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio, né? Enfim, que não serve de nada, né? Que não serve de nada. Então, esse é o nosso presidente. O presidente do nosso clube hoje, ele representa isso, né? Querer fazer manifestação, lembrei a palavra. Meu Deus, quase que não é. Promovendo manifestação que ele mesmo não é de acordo, né? Só para dar um migué ali, dizendo que não, que eu tô fazendo isso, tô fazendo... Mas é um cara que, né, infelizmente, não é outro que não representa, né, nós torcedores, muito menos o clube, tá? Gente, eu acho que deve estar saindo um barulho de fundo, que tem umas crianças jogando bola bem aqui na frente, e deve estar saindo o som aqui, né? Então, se estiver saindo o som, eu peço perdão aí para vocês também, tá? E aí, gente, é isso. Vamos continuar aí, né, com essa dívida aí só aumentando, porque o mandato do Casares só acaba aí no ano que vem, né? Vamos esperar para ver, né? 2026 vai ser aquele ano igual 2025, não vai ter reforço, não vai ter nada, e só promessas e promessas e promessas, né? De um presidente que, né, que é fraco, é um cara incompetente e que é o pior presidente da história do clube, né? E aí, né, gente, vamos falar um pouco sobre o jogo contra o Inter, né? O São Paulo deve ter a volta de Ferreirinha e Luciano, né? Eles foram liberados aí pelo departamento médico. Bom, eu não confio no departamento médico, então, para mim dizer que foi liberado pelo departamento médico, né? O Lucas também já foi liberado pelo departamento médico muitas vezes. Ele recuperou? Não recuperou. Forçaram ele a voltar a jogar, né? Como já fizeram muitas vezes com o Oscar, né? Enfim, né? Lesões duvidosas, né? Inclusive, né? Lesões, alguns jogadores aí com lesões duvidosas. Outros, eu não tenho dúvida de que realmente se lesionaram. Pegar o Rian Francisco, o Caleri, né? Alguns a gente tem certeza de que estão machucados. Mas tem algumas lesões, gente, que são inexplicáveis, né? E a gente fica sem entender, e aí vai ser desfalque, né, contra o Internacional. A gente não vai ter esses caras aí contra o Internacional, né? Então, daria pra gente montar um time de futebol só dos jogadores machucados, né? Dá pra montar um time completo. Ainda vai sobrar, porque tem mais de 11 jogadores machucados. Agora me fala qual clube no Brasil que tem tudo isso de jogador machucado, né? Só no São Paulo mesmo para acontecer essas coisas, gente. Então, vamos ver, né, o que vai ter de opção contra o Inter, né? Porque provavelmente, eu não sei se ele vai ter como ir com 3 zagueiros, né? Com tanto jogador machucado que hoje nós temos no elenco, eu não sei se vai ter opção de 3 zagueiros. Não sei se o Sabino vai estar de volta, né? Sabino, acredito que estava cumprindo suspensão, é isso, gente? Confirma aí pra mim, depois nos comentários. Eu acredito que o Sabino estava cumprindo suspensão. Se for, de repente, o São Paulo até entra com 3 zagueiros. E aí, galera, chegou aqui pra mim também, parece que o Arboleda pode ser que volte, tá? Pode ser que o Arboleda esteja liberado. E aí, com isso, o São Paulo deve voltar aí o seu esquema original de 3-5-2, tá? O São Paulo contra o Fluminense entrou num 4-3-3, né? Com Rigoni, Luca e o Tapia no ataque, tá? Deve voltar aí no esquema de 3 zagueiros, né? Sacrificando um dos atacantes aí para poder entrar com um zagueiro, né? Então, ainda não tem um provável time, tá? Amanhã, no vídeo de pré-jogo, eu devo trazer essas informações para vocês. Mas no mais é isso, gente. Não tem muito mais do que a gente falar, né? A não ser dessa crise financeira e assim, crise esportiva, né? Política, enfim, o São Paulo tá vivendo, né? Já dos últimos 8 jogos, né? O São Paulo vem sendo a pior defesa, né, do campeonato, né? Não é para menos, né? Não é para menos, né, gente? E aí esse jogo do Fluminense aí só escancarou as coisas que estão acontecendo no São Paulo, né? Infelizmente, tudo isso que está acontecendo não é por acaso, né?
é tudo consequência de má administração, né? De más administrações, né? Porque isso não vem de agora, né? Infelizmente. Mas com certeza essa está sendo a pior. E repito, né? Já que a gente sabe que o presidente não vai renunciar, mas ele sabe que nós torcedores estamos com bronca com ele, né? Mas enfim, gente, forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, porque amanhã tem vídeo para jogo aí pra gente comentar um pouco sobre o jogo do Inter, que acontecerá na quarta-feira às 8 horas da noite, não no Morumbi, mas sim na Vila Belmiro, né? Realmente o jogo do São Paulo não vai ser no Morumbi, vai ser na Vila Belmiro, porque esse time podre não tem nem condição de jogar no próprio estádio, porque tem que alugar o estádio para shows, né? Por que será, né? É isso, gente. Valeu, fui!